There's something I need to tell you. This relationship isn't working. It isn't good for me. I'm breaking up with you. It's not me, it's you. I became dependent on you. And you were always there for me, even when I was at my worst. But I didn't realize the damage you were doing. You created a toxic environment. Not just for me, but others too. You were suffocating me. We're just no longer compatible. Also, there's one more thing. I met someone else. I'm respected in public. I'm making friends. I feel like I can breathe again. That's how I deserve to be treated. 我们之间结束了。 तुम फिर से कभी नहीं मुझे दुख दोगे। Ni siquiera te necesito. Parce que j'ai une autre option. And it's a healthy relationship. E aí, gente, sempre alerta, tudo bem com vocês? Agora eu vou fazer o vídeo dos mares limpos, que a gente tá fazendo o programa. Aí eles estão perguntando qual foi a minha maior dificuldade. A maior dificuldade é que a gente usava muita sacolinha, muita garrafa PET. Aí quando a gente ia no supermercado, a gente ia fazer compra, normalmente a gente usava sacolinha. Só que aí a gente já até costumava usar caixa de papelão, mas quando não tinha, era a maior dificuldade, a gente tinha que levar as coisas na mão. Também quando a gente saía, só tinha copo descartável. Às vezes a gente tinha que levar caneca, porque lá só tinha copo descartável, ou a gente levava caneca ou a gente bebia no bico. Aí também a gente pegou o hábito que trouxe melhor assim para o meio ambiente. A minha família aqui em casa pegou o hábito, que a gente acostumou tanto, que a gente percebeu a diferença, porque a gente usava muito plástico. Era caixinha de leite, era canudinho. Aí a gente percebeu muita diferença, porque a semana a gente tirava 2 sacolinhas de reciclável. A gente percebeu a diferença que quando a gente começou a fazer o programa, a gente não gastava nem meia sacolinha direito. Então, a gente pegou o hábito e a gente tá fazendo até hoje. A única dificuldade também que eu tive de não usar plástico é que eu não consegui, que às vezes a gente esquecia e às vezes ia comprar pão, pegava a sacolinha. Então às vezes a gente a gente esquecia e pegava a sacolinha. Então era isso que eu queria falar pra vocês, sempre alerta. Abraço! Meus amigos, evitem usar plástico e canudinho, porque pode ir na natureza e pode fazer mal a ela. E também pode, às vezes, no mar e pode acabar com os animais. Por isso, a gente nunca deve ficar usando muito plástico, nem canudinho. Temos que deixar não ficar muito. Quando usar sacolas plásticas, evite e traga a sua sacola plástica. E canudinho, tente pegar um assim que não seja de plástico das redes restaurantes. Traga o seu mesmo. Use mais copo e não fique usando canudinho. Melhor possível. Sobre o projeto Mares Limpos, vamos dizer assim, foi bem difícil, porque a gente usa no nosso cotidiano garrafa PET, sacolinha de lixo, então foi bem difícil me adaptar para não usar esses itens.
porque eles são essenciais muitas vezes para colocar lixo, levar coisa para algum lugar, colocar água para a gente beber, mas tudo a gente pode mudar na nossa vida usando garrafa, sem ser PET e sacola, aquela sacola de mercado ou pegando caixa. E isso vai ajudar muito o meio ambiente, porque vai deixar os mares mais limpos e vai deixar mais peixes viverem e tartarugas, porque as sacolas estão matando muitas tartarugas e estão engolindo sem saber que são sacolas. Então eu acho que eu fiz um favor muito grande para a natureza. Boa noite, meu nome é Sara, tenho 2 anos e o que eu não estou usando, o que eu estou ajudando para os mares limpos eu não uso mais copo descartável, nem canudinho. Tô tentando ao máximo não usar sacolinha, eu uso mais a caixa. E se a gente não joga fora as caixas, a gente reutiliza para guardar alguma coisa ou para fazer um brinquedo, tipo um avião, essas coisas. E a gente tá separando os lixos, as cascas, papel, até mesmo garrafas. E é isso que eu tô fazendo para ajudar. Então, pessoal, eu tô aqui através desse vídeo para falar um pouco da minha experiência, né, na participação dos mares limpos, que foi um desafio que os escoteiros lançou. E foi um desafio muito legal, porque eu fiz com a minha família, né? Eu fiz com meus filhos e o meu marido, que nós todos somos escoteiros também. Foi um pouquinho difícil no começo, porque é um hábito a gente ir na padaria comprar um pão e vir com a sacolinha, é um hábito a gente ir lá na farmácia comprar alguma coisa e vir com a sacolinha. Então, assim, foi complicado nesse comecinho a gente desacostumar, né, de trazer essa sacola. Às vezes, e eu também comecei a observar que todas as vezes que eu ia na padaria, tipo, eu comprava uma quantidade de pão, comprava um leite, comprava mais uma rosca, alguma coisa assim, e para cada item que eu comprava, vinha uma sacolinha. E que não tinha necessidade, né? Então, meus filhos, a gente passou a trazer aí nesses lugares e trazer tudo na mão, porque eles já vêm embalados, né? Já vem naquele saquinho de papel e tal. E era engraçado, porque quando a gente chegava no caixa assim, a gente dispensava a sacolinha, a reação, né, da atendente era: ué, mas você vai levar na mão, né? E aí eu tinha que explicar que eu tava no desafio, que a gente tava deixando de usar reciclável e tal. Canudinho e garrafa PET a gente já quase não consome mesmo em casa. O canudinho eu não compro mais faz anos mesmo, de jeito nenhum aqui em casa, porque eu nunca vi utilidade. Às vezes a gente tinha um costume de ir numa lanchonete e acabar usando canudinho para tomar um refrigerante. Mas a partir desse desafio a gente viu que nem para isso teria necessidade do canudinho. E aí a gente parou mesmo o uso zero de canudinho. A garrafa PET a gente usa muito aqui em casa, a retornável, né? Sai até mais barato o refrigerante, sai quase R$2 mais barato do que você comprar o PET normal e você manter em casa a garrafa retornável. A gente tem aqui tanto a PET retornável quanto a de vidro, que é retornável também. E isso então foi fácil. Copo descartável a gente já quase não usa mesmo. E a outra dificuldade, os dias, né? Não foi nem uma dificuldade. Os dias que a gente não conseguiu cumprir com o desafio foi em 2 situações que a gente foi
num casamento e numa festa de aniversário, e latinha descartável. E não tem como, né? Como que a gente tá lá na festa e leva um copo, uma canequinha? Fica meio complicado. Mas é interessante, porque a gente começa a observar que não custa você virar na festa e falar, vamos fazer uma festa, né? Um tema de reciclagem, porque a gente não vê isso mais. A gente vê muito desperdício, né? Em festa, aquele monte de lembrancinha, aquele monte de papelzinho, de enfeitezinho, que na verdade ele dura por minutos. É o tempo ali da festa que enfeitou a mesa, porque a partir do momento que você vai comer aquele alimento, você já descarta aquela embalagem, aquele papel, aquele enfeitinho, aquele palitinho que tá lá em cima do brigadeiro com um enfeitinho e tal, né? Aquele monte de lacinho que vem, a gente acaba descartando tudo, vira tudo lixo, né? E infelizmente muita parte desse nosso lixo acaba indo para os rios. Aqui em Minas Gerais vai para os rios e consequentemente chega até nos nossos mares. E sim, a gente tem que ter uma consciência disso, a gente tem que passar para os nossos filhos sobre isso. E achei muito, muito legal esse projeto ter vindo dos escoteiros, e eu achei super bacana. A gente, o desafio, né? O tempo do desafio nos escoteiros acabou, mas a gente continua aqui em casa firme e forte. Nós não tinha aquela sacola retornável, né? Agora a gente tem o hábito de ter a sacola retornável para quando a gente vai no supermercado. Quando a gente faz compras, né? Que em grande quantidade a gente trago em caixas para evitar sacolinhas, mas a gente ainda usa, né, as sacolinhas, não com tanta quantidade que a gente usava antes, mas a gente ainda usa sacolinha para poder para descartar o nosso lixo, que a gente ainda precisa, tá? Sempre alerta, e vamos continuar nesse desafio dos mares limpos e preservar o nosso bem maior, que é essas praias lindas que a gente tem aqui no nosso Brasil. Já somos quase 210 milhões de brasileiros, a quinta maior população do mundo, no quinto país mais extenso do planeta, o maior do hemisfério sul. O Brasil também tem uma costa com mais de 8.500 quilômetros de extensão, que cruza 17 estados e quase 400 municípios. Mesmo em um país com um interior tão grande, 60% da população brasileira mora em cidades costeiras. São 126 milhões de pessoas. Tem mais gente morando em zonas costeiras do Brasil do que a população da França e da Itália juntas. Com tanto potencial e tanta coisa para se fazer num país de dimensões continentais como o Brasil, a gente tem que ter em mente que qualquer atitude é importante. Se nada for feito, a gente vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos em 2050. E nós, brasileiros, podemos e devemos agir para evitar que isso aconteça. E agora você vai saber o que pode ser feito. Quando a gente pensa na quantidade de plástico que existe nos oceanos, fica claro que esse é um problema que afeta o mundo inteiro. Cada um de nós tem a sua responsabilidade. E aí, quando a gente pensa no tamanho do Brasil, dá pra ver que a nossa parte nisso é bem grande.
O Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Dá para encher mais de 200 estádios do Maracanã, todo ano. E quase todo município brasileiro tem algum serviço para recolher esse lixo, só que mais da metade deles despeja esse lixo em aterros. O pior é que cerca de 40% desses resíduos poderiam ser reciclados, mas por enquanto a gente só faz isso com 3%. São 8 bilhões de reais perdidos todo ano. É muito difícil para quem não convive com a fauna marinha, como a gente nos projetos de conservação faz, entender o tamanho do impacto do plástico nesses animais. Você vê uma tartaruga marinha que pode viver 200 ou 300 anos, ameaçadíssima de extinção a espécie, morrer por ingestão de plástico, confundindo isso com uma água-viva, que é o seu alimento natural. Ou ver uma baleia jubarte adulta que vem se reproduzir na nossa costa morrer enrolada em função de redes descartadas ou perdidas no mar, que também são um problema de poluição plástica e que nós temos que começar a enfrentar. Mas para isso a gente precisa começar a fazer um bom inventário do que o Brasil produz, do que o Brasil desperdiça e de que recursos nós temos para enfrentar esse problema nos nossos 8 mil quilômetros de costa. Dentro da nossa Secretaria de Recursos Hídricos existe um departamento que tem a ver com o gerenciamento costeiro, que a gente chamou de compromisso voluntário, que se efetivou no compromisso voluntário do Brasil na ONU, que estabeleceu que o Brasil até 2019 vai elaborar o seu primeiro plano de ação para combate ao lixo no mar. O primeiro passo é uma grande consulta pública. Nós queremos ouvir a sociedade brasileira inteira, os indivíduos com as suas propostas, as empresas que produzem as embalagens, os prefeitos, a associação de prefeitos, os estados. Então nós precisamos ouvir todo mundo e a gente quer que nessa consulta pública a gente consiga captar essas ideias, essa vontade realmente que a gente está sentindo de que todo mundo quer colaborar. Esse tipo de ação em grande escala pode ser que demore um pouquinho para acontecer. E a gente não vai ficar esperando que a solução venha do governo. Pelo contrário, são as nossas ações que às vezes começam pequenas, que podem se tornar gigantescas e inclusive ser referência no mundo inteiro. E o Brasil já fez isso. A gente pode fazer de novo. O sistema se iniciou na década de 90, a própria indústria de latas começou a comprar aquilo que era resíduo residencial e ela premiava então quem trouxesse as latas usadas para supermercados e estimulava com prêmios tipo impressoras para escolas, televisões, computadores. De lá para cá não há nenhuma influência do governo, nunca houve nenhuma influência, nenhum subsídio, nada. No entanto, se investiu na estruturação de cooperativas e principalmente a própria indústria recicladora passou a distribuir pontos de compra ao longo do Brasil, em todo o território nacional. Tem a ver com essa briga pela não poluição, pela prevenção, porque ela tem um modelo de reciclagem que é um círculo fechado. Ela sai da fábrica, vai para o supermercado e ela volta para o supermercado em cerca de 60 dias. Esse ciclo resulta num índice de reciclagem de 98% das latas vendidas no Brasil que são efetivamente recicladas. O que nós gostaríamos de demonstrar, não só para o PET, não só para o plástico, mas para todos os produtos, principalmente aqueles que concorrem conosco, é que é possível imitar esse modelo da lata e aplicar esse mesmo sistema para todos os produtos. Fazer reciclagem é importante, mas não é a única saída. Países como o Brasil precisam atuar em diversas frentes para garantir que a gente tenha, sim, um futuro mais sustentável. E antes de partir para a ação, a gente precisa entender melhor o que está acontecendo. E é nisso que estão focados ativistas, ambientalistas e especialistas nesse momento. Quando a gente pensa em costa, essa região da praia, dos costões rochosos, essa região que é acessível por barcos pequenos, a gente sabe muita coisa, especialmente do Rio de Janeiro para o sul, tá? Que é onde a gente tem uma maior concentração de universidades e centros de pesquisa. O nosso problema é a plataforma e o oceano, ou seja, depois que a gente está afastado da costa, umas 30 milhas, uns 60 quilômetros, aí a gente já começa a ficar desconhecido, porque aí a gente precisa de embarcação e o país é muito carente em embarcação de pesquisa, não tem.
principal, eu diria, nesse momento é justamente entender que a parte dos oceanos do Brasil é a menos protegida e principalmente a zona mais distante, a parte da zona econômica exclusiva até as 200 milhas náuticas. O que a gente quer então é saber como esse oceano funciona, em termos de temperatura, de salinidade, de penetração da luz, do plâncton, e como é que eles então estruturam as cadeias alimentares. Então, o que a gente vai procurar caracterizar regiões do oceano brasileiro que nunca foram estudadas ou que foram muito pouco estudadas. Agora, mais do que isso, a gente tem também o esforço de proteger áreas importantes próximas da costa, como os manguezais. Os manguezais são fundamentais para a estabilidade da costa, para a sustentabilidade da pesca e para a vida de pescadores artesanais que vivem ali ou dentro ou do lado dos manguezais. Mas há outras áreas, as áreas que se encaixam dentro de um programa que nós chamamos a Iniciativa Azul do Brasil, que é ter uma estratégia para proteger de forma adequada os nossos mares, a nossa costa, mas também de fazer isso com a sociedade. Nesse momento, nós estamos buscando construir projetos com parceiros que podem captar recursos em nível internacional, mas nós também necessitamos o forte engajamento da sociedade brasileira. Nós temos, por exemplo, programas de monitoramento da biodiversidade participativo, com voluntários, com comunidades locais e até o uso sustentável dos recursos naturais nas áreas que permitem isso. Por exemplo, os pescadores artesanais. Queremos ver se há parceiros interessados em nos ajudar a gerir as áreas protegidas. Então, na verdade, nós estamos abrindo aquela perspectiva de que o governo sozinho dá conta e envolvendo a sociedade. Eu estou aqui em Itajaí, no evento da Volvo Ocean Race. Essa é considerada a regata mais difícil do mundo. Mesmo com uma expectativa de público de 300 mil pessoas, esse evento tem como característica a sustentabilidade. A estrutura adotou o meu copo eco e vários bebedores e, com isso, eles estimam que vão deixar de gerar um lixo plástico de 500 mil de copos descartáveis. A primeira experiência que eu tive com copos foi na Copa do Mundo em 2006, na Alemanha. O descartável eles não queriam. O que eles fizeram? Botaram uma calção num copo de qualidade. Isso funciona tão bem porque quando tu bota um valor, as pessoas estão financiando aquilo, estão cuidando e tu reduz o lixo, né? Em festas, principalmente, o maior resíduo vem da bebida. No momento que tu coloca o copo, tu não tem por que não servir a bebida já diretamente no copo, né? Porque as pessoas todas já chegam com o copo na mão. Então tu pode repensar, inclusive, o teu bar. Em vez de usar lata, tu usar chopp, usar outros materiais retornáveis e reutilizáveis também. Então tu pode chegar aí a 80% menos de resíduo. O EcoSurf é um movimento que surgiu de um grupo de jovens preocupado no cuidado com o ambiente que eles passavam boa parte da vida, que eram as praias. Então a gente visualiza o surfista como um sentinela do mar, uma pessoa que vive boa parte ali do seu tempo em contato com as ondas, em contato com a natureza. Então a gente começou um movimento no litoral de São Paulo, específico na cidade de Itanhaém, por volta do ano de 99 e 2000, organizando mutirões para a limpeza das praias. E aí desde então a gente começou a aprofundar conhecimento, estudo e organização para a gente conseguir incidir e criar mais impacto, né, sobre como resolver o problema da poluição. E aí já se passaram 18 anos e a gente vem ao longo do tempo trabalhando hoje ao longo do litoral brasileiro, com pontos focais da EcoSurf distribuídos nas 4 macro-regiões do país, além de pontos focais também na Europa e no norte da África. Uma coisa que todo mundo precisa aprender é que não existe caso perdido e nem atitude pequena. A gente sempre pode fazer mais para proteger a natureza. E às vezes as ações menorzinhas são aquelas que têm um peso enorme, como é o caso dessa ecobarreira que sozinha já tirou mais de 1 tonelada de lixo do rio Atuba, perto de Curitiba. E isso pela iniciativa de uma pessoa, o Diego Saldanha. Vendedor de fruta nos Sinais de Curitiba, o Diego é inspiração para todo mundo. E como ele botou nessa placa aqui, ativista não é o homem que diz que o rio está sujo, é aquele que vai lá e limpa o rio. Eu nasci nessa região aqui, atualmente hoje tenho 2 filhos. Eles sempre me perguntavam que a gente tinha que sair longe para nadar, pescar, ou ir numa praia se a gente tinha um rio do lado de casa, né? Então eu queria mostrar para eles que é possível fazer algo pelo rio, pela natureza, pelo nosso meio ambiente, para quem sabe um dia, né, num futuro bem próximo, voltar a ser realidade esse rio, um rio limpo, né? Ela é feita de galões flutuantes, né, envolvida com redes de proteção, e ela segura tudo que desce flutuando pelo rio, né?
ela se movimenta também de acordo com as cheias do rio, né? Quando chove demais, que o rio se levanta, ela vai se erguendo junto. Quando chega numa altura, ela se solta um lado, questão de segurança, que daí começa a descer galhos de árvore muito forte, essas coisas. Aí quando o nível abaixa, eu puxo com a corda de novo e gato no local. A gente tem uma base já nesse 1 ano e meio de projeto que foi retirado mais de 1,5 toneladas já. Garrafa PET, fogão que já foi retirado aqui, ferro retorcido que foi tirado do fundo do rio. Tudo que eu retiro daqui é separado, né? Os recicláveis eu encaminho para a escola do bairro, que é a escola onde meu filho estuda. A escola também tem um projeto que se chama Recicla, incentiva os alunos também a trazer materiais recicláveis para a escola. E no fim disso tudo a escola revende o material e aplica o dinheiro em benfeitorias para a escola. Pintura do parquinho, compra livro para a biblioteca, cuida do jardim da escola. Então essa iniciativa ela prova que você não precisa ter rios de dinheiro para fazer algo pelo nosso meio ambiente, né? Basta ter vontade, coragem e usar um pouco a cabeça ali e fazer, né? São ações como essas do Diego que fazem toda a diferença. Mas elas não seriam tão necessárias se todo mundo estivesse fazendo a sua parte. E tem uma coisa muito simples que você, eu, todo mundo pode fazer. Trazer o seu resíduo reciclável para um ponto de coleta como esses. Esse aqui fica no Rio, mas existem centenas espalhados pelo Brasil. Se você tem um lugar perto da tua casa que você usa, posta, marca a hashtag Mares Limpos e vamos juntos construir esse mapa. Fica claro que quando o nosso resíduo não é descartado de forma correta, ele acaba poluindo os oceanos. No próximo episódio, a gente vai entrar mais a fundo nesse problema de como os rios levam também os lixos para os mares. E você já sabe, se você gostou, se inscreve, dá um like e principalmente compartilha esse vídeo. Informação é tudo e juntos somos mais fortes para reverter esse problema.